Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Um ano após o incêndio de Pedrógão Grande, o mais grave de que há memória em Portugal, vemos o que mudou no combate aos incêndios florestais e o que ainda é preciso fazer para evitar futuras tragédias. Na educação, nova greve dos professores. Falamos da aprovação do uso da cannabis para fins medicinais em Portugal. Na política local, o Douro sem vinho estaria ao abandono. E na política internacional, França aceita receber migrantes do Aquários. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião. Comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então por falar precisamente de Pedrógão Grande, uma tragédia que comemora um ano e que de facto foi uma tragédia que abalou Portugal. O que é preciso fazer? O que é que mudou? Começamos por analisar primeiro então o que é que mudou no combate aos incêndios florestais depois de Pedrógão. Há um antes e há um depois de Pedrógão Grande. Olá, Helena, olá, telespectadores. Eu acho que há o antes e o depois, como dizem muito bem, e eu acho que Pedrógão Grande traz, digamos, ao de cima, traz a nu o quanto frágil é o interior. Acho que essa é a questão focal. E acho que este aspecto, acho que ainda há muito a fazer, mas pelo menos tocou a sineta e acho que há uma envolvência coletiva desde as autoridades, o governo e as várias instituições, bem como o cidadão comum. Mas também a dizer que Pedrógão Grande não pode ser só olhado para como foi algo que identificou um problema que eu acho que toda a gente conhecia, que de facto que o interior é um espaço da nossa região, não digo desvalorizado, mas desfavorecido, claramente desfavorecido. E depois também veio a nu dizer que claramente que é preciso olhar para as florestas e é preciso limpar. Ora, verdade seja dita, depois de Pedrógão Grande, nós temos uma mobilização, eu diria, considerável. Aliás, há uma maior consciencialização para os incêndios florestais. Claramente, Manuel António Ribeiro. claramente, mas também, vamos ser sinceros, só neste trágico, digamos, incêndio, foram 66 pessoas que morreram e 250 ficaram feridas. Ora, isto, era preciso morrer mais gente para que as pessoas tivessem com essa consciência? Acho que não. Ora, e a prova de que, de facto, acordou a sociedade foi que, eu não me lembro, na história, de existir tamanha, digamos, iniciativa de limpar a floresta, os terrenos, os próprios campos, as vias, os corredores, não me lembro. Acho que, de facto, há aqui uma mobilização. Mas, contudo, acrescentar de que ainda falta fazer muita coisa. Aliás, o Presidente da República diz, e muito bem, que não está tudo feito, bem pelo contrário, é preciso continuar a fazer. Mas pelo menos houve esta consciencialização, que é preciso limpar. E o limpar é um primeiro passo para diminuir drasticamente mais consequências como aquelas ou riscos como aqueles que tivemos e estivemos expostos em Pedrógão Grande. Ora, agora com isto é preciso o quê? Agora é preciso repovoar. Que acho que a questão, o pós-Pedrógão Grande, o grande desafio para a sociedade e para as instituições é, por um lado, reabilitar todas as habitações das pessoas que lá viviam, as indústrias que lá laboravam, mas é preciso investir. É preciso investir no sentido de que as pessoas possam ir para o interior, mas não é só Pedrógão Grande, porque Pedrógão Grande é uma pequena parte do grande problema que nós temos, que estamos expostos a nível nacional. É preciso pegar neste exemplo e dizer, meus senhores, o interior tem de ser investido. E tem de ser investido para quê? Para que não hajam, para cada vez, porque se o interior estiver povoado, se estiver habitado, o risco a incêndio é muito menor. Porque se está povoado, é limpo, se em caso de um pequeno incêndio há logo recursos mais rápidos a atuar, há uma proximidade de intervenção porque há indústrias, há habitantes, há instituições, há a cooperação de bombeiros e depois isto é uma dinâmica, isto chama-se desenvolvimento. Ora, se não houver este desenvolvimento no interior, nós corremos o risco de, não digo quando, mas pode voltar a acontecer algo trágico como aconteceu. Porque, e agora concluo,
As alterações das condições climatéricas, elas são diárias. Todos os dias nós vemos alterações climáticas. Ora, estas condições climatéricas podem, de um momento para o outro, acontecer um fenómeno como aconteceu no dia 17 de junho de 2017. Ora, e se houver um cenário como aconteceu, a limpeza ela existe, ou pode ter existido, mas pode não ser suficiente, porque a mão humana de prevenção e de atuação tem o seu limite. Como é óbvio, por isso é muito importante, digamos, o desenvolvimento no interior para que possa estar povoado e depois toda a dinâmica que nasce por ele próprio. Para quê? Para que não estejam expostos áreas e áreas e áreas a poderem ser consumidas pelo fogo. Ainda há muito também para fazer em termos de reconstrução. Eu percebo que não é fácil num país em que há regras e procedimentos e ajustes e concursos, etc., para fazer, porque isto não é ir a uma gaveta, pegar no dinheiro e está aqui, há toda aqui uma série de burocracias que não vou estar aqui a questionar se são as mais adequadas ou não, mas que há este procedimento e, de facto, já foram reabilitadas várias habitações, não foram ainda todas, mas nota-se aqui uma dinâmica do próprio Governo para que sejam restabelecidas o mais depressa possível as habitações, as de primeira habitação e não as de segunda habitação, que é, digamos, uma prioridade seguinte. Agora, o que é importante, não só as habitações, como é óbvio, são importantíssimas, são onde as pessoas vivem, mas também é importante, no passo seguinte, avançarmos para, digamos, a reabilitação das 50 empresas que foram danificadas, concluídas, já uma série delas que já estão, inclusive, até a elaborar, umas por iniciativa própria dos empresários, outras com o apoio do Estado, mas é preciso não só reabilitar as que existem, mas como fomentar a implementação de outras nestas áreas, porque se existirem empresas nestas áreas geográficas, vai aumentar a possibilidade das pessoas ficarem a viver e ficarem a construir o seu futuro naquele espaço. E estando naquele espaço, depois é tudo uma consequência, porque tem o seu terreno, porque tem o seu espaço limpo, porque tem o seu tratado, cultivado e diminuindo o risco de incêndio. Também como nota, dizer que a responsabilidade é de todos e eu acho que colheu isto a nível nacional e eu acho que também uma palavra também tem que ser dada até ao Presidente da República, porque envolveu-se de alguma forma até pessoal neste tema, desde inclusive passar lá o Natal, desde dando o apoio quase que diria constante, e acho que com isso mobilizou o quê? O sentido de responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por todos, desde a preservação, desde os nossos comportamentos de risco que possamos ter, evitá-los de ter, desde avisar, desde ligar em caso de visualizarmos algum fumo, desde a alerta, desde até em casa nós dizemos aos nossos filhos que cuidados a ter com alguns comportamentos. Tudo isso é responsabilidade. Como é também a responsabilidade de todas as propriedades que nós possamos ter, temos que limpar. Independentemente de que a gente não vá, já não vamos eu tenho para lá um terreno, mas esse terreno é para ser limpo. Porque se não for limpo, vai pôr em risco todos os outros que até foram limpos. Por isso, é importante que a Constituição seja nacional. E eu acho que aí, está a surtir o efeito, infelizmente, pelas piores razões. Foi a morte de 66 pessoas. Há também ainda muito para fazer no que toca à reforma da floresta. Muito. Desde logo o cadastro. Enquanto não for possível cadastrar toda a propriedade que existe no país, vai ser difícil fazer qualquer tipo de reforma florestal. Há dias, na elaboração desse cadastro, foi pedido às finanças, ao Fisco, alguns elementos, e o Fisco recusou dar esses elementos. Ora, é preciso saber aqui articular, porque o cidadão comum, e quanto mais não seja, as pessoas familiares dessas vítimas, não compreendem porque é que não é possível o Fisco dar a quem está a fazer esse cadastro, que também é o Estado, que é o Governo neste caso, para fazer um cadastro, porque o cadastro é fundamental para dizer assim, depois de eu saber o que tenho, como é que agora vou criar corredores de evacuação, como é que eu vou
criar áreas onde só estarão um tipo de vegetação para que tenham mais resistência à proliferação do fogo, onde é que eu vou ter áreas onde posso plantar que tipo de árvores. Ora, tudo isto são planos em que eles só podem ser criados, só conseguem ser criados desde que o cadastro esteja atualizado. Enquanto o cadastro não estiver atualizado, é difícil qualquer reforma. Agora, é preciso fazê-lo, ir para o terreno, identificar todas as áreas geográficas e depois de ter áreas geográficas, então criar um plano nacional da floresta para que, eu diria, não é só regular, disciplinar. Quem eventualmente tem propriedades tem que ter, não é só direitos, tem que ter obrigações. E a obrigação passa por uma coisa tão simples, que é limpar. Há pouco o Manuel António Ribeiro referiu então que de facto deste incêndio resultaram 66 vítimas mortais, também 253 feridos, 7 dos quais mais graves, destruiu também meio milhar de casas. Manuel António Ribeiro, Marcelo Rebelo de Sousa, nas comemorações a que presidiu para se assinalar então o ano dos incêndios florestais de Pedrógão, reclamou o estatuto de doente crónico para queimados que resultaram do incêndio de Pedrógão. Eu acho que é um estatuto merecido, até porque o ato doloroso por qual as pessoas passaram, traumático mesmo, eu confesso, eu não consigo imaginar, fruto da dureza e do ato até desumano, o quanto estas pessoas sofreram em estarem expostos não só ao fogo, fisicamente, como até intelectual e as repercussões também para toda uma vida. E as repercussões para toda uma vida, até inclusive alguns até perderam famílias inteiras. Isto é traumático. Se isto não é traumático, o que é que vai ser traumático? Por isso eu acho que é claramente bem proposto. Muito bem. Manuel António Ribeiro, falamos então agora do nosso próximo tema, depois então de falarmos da data que se assinala, um ano dos incêndios de Pedrógão Grande. Falamos agora da educação. Nova greve de professores às avaliações. Começa hoje, então, segunda-feira, esta nova greve dos professores às avaliações. Sim, é uma greve que os pais, certamente, como pais, ficamos preocupados, porque só os professores é que podem dar as avaliações. Isto vai originar um atraso no lançamento das notas. O atraso do lançamento das notas, provavelmente, aliás, isto é uma consequência, o ano letivo dificilmente vai começar no dia 12 ou dia 13 de setembro, como o Ministério da Educação tinha já avançado. Ora, isto tudo porque a questão central debate-se com uma luta entre a classe de professores e o Ministério da Educação sobre contar com o tempo de serviço que esteve congelado, mas não só. Eu acho é que esta negociação é urgente, devia existir uma negociação urgente e que, porque eu sou sincero, eu sou contra corporativismos. Eu acho que os alunos não têm culpa porque o Estado ou neste caso o Ministério da Educação não tenha a relação que os professores gostariam de ter. É de facto para os alunos penoso, porque as avaliações não saem, tudo isso se atrasa, mas os professores também têm a sua cota razão, porque se esteve congelado das carreiras, o tempo tem de contar. Agora, é importante porque eu acho que não é só essa questão. Há precariedade, de facto, os professores lutam todos os dias. Há a legitimidade, que os professores também lutam todos os dias. Há a autoridade, que os professores lutam todos os dias. Ora, há aqui uma série de questões que não é só... A questão central aqui prende-se com os anos de carreira. Eu diria que é esse o tema, mas eu estou convencidíssimo que se os professores estivessem num outro ambiente, tivessem outro estatuto, que já o tiveram no passado e hoje não o têm, fruto das mais variadas razões. Hoje um professor tem a seu cargo 2 dezenas e alguns alunos, e que a autonomia dele e a sua autoridade dele está constantemente a ser colocada à prova. Ora, isso dá uma desmotivação, ou seja, dá uma descrença no seu desempenho, na sua função. E depois tudo isso junta-se. Ora, depois vem a questão financeira. Ora, já que eu, como professor, tenho este tipo de tratamento,
automaticamente o que é que eu vou ter? Eu vou ter que me recorrer a algum lado. E depois as questões financeiras vêm ao de cima. E é natural que depois desse mais ênfase à questão financeira do que propriamente à questão da sua questão profissional, que é a sua arte. Porque ser professor, ensinar é uma arte. Não deveria ser uma profissão, é uma arte. Porque transmitir conhecimento e educação deveria ser. E daí a arte de ensino devia ser, na minha opinião, repensada. Eu acho que devia haver aqui uma reforma uma reforma da educação. Uma reforma de educação conjunta em que todos os partidos deviam estar unidos, mas uma reforma de fundo, em que o papel do professor fosse, digamos, analisado, repensado e adequado aos dias de hoje, sob pena de nós continuarmos a ter um ensino exposto a todas estas, digamos, esta falta de comunicação entre os professores e o governo. Como é que ficam os alunos perante esta greve às avaliações? Os alunos são aqueles que menos têm culpa, menos têm responsabilidades, aliás, nem têm culpa nenhuma, nem responsabilidade nenhuma, e acabam por ser eles os prejudicados. Porquê? Porque as avaliações não ocorrendo, só as pessoas é que as podem dar, como é de conhecimento público, atrasando-se, e já se fala numa greve de um mês, ou seja, isto arrastar para 30 de julho, ou próximo já das 2 últimas semanas de julho. Ora, estamos aqui, podemos correr o risco do início do ano letivo nem ocorrer só começar em outubro. Ora, tudo isto é preciso sentar-se à mesa. Não sei se só a questão do tempo de serviço se vai resolver ou não. Neste momento é uma pedra, acho que é a pedra mais, como diz a Helena muito bem, que é a questão central, mas eu acho que não é só essa questão, porque há muitas outras questões que estão aqui e acabamos agora de escrever. Eu acho que o estatuto do professor, o papel do professor tem de ser repensado e como diz muito bem, tinha que haver uma renegociação, uma avaliação ao ensino para que se pudéssemos pensar numa outra forma de ensinar. Há questões de fundo também. Questões de fundo e não só, e cruciais para a sociedade, para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E neste caso o ensino como eu disse, é uma arte. Se é uma arte, a arte tem de ser repensada. Muito bem. Manuel António Ribeiro, falamos do nosso próximo tema. O uso de cannabis foi aprovado para fins medicinais. Sim, foi aprovado. A minha única questão que eu coloco aqui é como é que vai ser isto regulado. Pronto, eu sei que está isto aceite que só com prescrição médica, mas todos nós sabemos que a prescrição pode ter aqui um percurso não só de médico, um ato médico. Pronto, é óbvio que ninguém é contra uma medida que possa vir salvar pessoas ou até melhorar a sua qualidade de vida. Se o cannabis é de facto, e eu confesso que não tenho conhecimento se de facto é ou não é pelo que leio, se a cannabis é de facto uma planta que pode produzir através do caule, através das suas folhas, trazer substâncias que podem melhorar a qualidade de vida de um cidadão, não vejo qualquer problema. Agora, até inclusive é legal. A questão é que como é que isto vai ser regulado, doses, quem tem direito a ela, como, em que moldes, e eu acho que aqui é preciso regular e falta só, na minha opinião, a regulação para que o médico, que é o único que pode escrever, em que modos é que pode prescrever, porque o que está regulado, o que foi acordado é que só é usado cannabis quando toda a outra medicação não surtir efeito. Agora vamos ver se chega até a confirmar que toda a outra medicação não é usada e só depois, então, só no fim é que é usada a cannabis. Por isso é preciso ser regulado, fiscalizado e, assim sendo, não vejo qualquer problema. Parece-me bem. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de um tema local. Falamos do Douro e da sua relação direta com o vinho. Como é que estaria neste momento o Douro sem o vinho? Estaria ao abandono, Manuel António Ribeiro? Olha, Helena, eu diria que se nós estivéssemos no Douro, o que aconteceu em Pedrógão Grande, diríamos que estamos perante uma catástrofe.
não só, e até podemos até nem perder vidas humanas nenhumas. Ora, é sinal que, de facto, o Douro, as vinhas para o Douro são condição qua non. Ou seja, se o Douro não tivesse vinhas, teria que ter outra coisa qualquer para que fosse património da humanidade. Ora, mas felizmente, fruto do vinho, o Douro já não é só vinho. Já não é só vinho. Ou seja, porque há aqui um potencial que foi... Mas a causa primária foi, de facto, o vinho. Ou seja, o impulsionador é o vinho. Ora, é óbvio que o Douro, o vinho e a vinha e a atividade agrícola que promove o vinho dá a esta região e toda aquela envolvente, estamos a falar em milhares de postos de trabalho, em milhares de euros faturados, direto ou indiretamente. E depois temos não só a atividade agrícola, não só a atividade vinícola, não só a atividade comercial, como também a questão turística. Ora, são aqui 4 eixos que nos traz uma riqueza enorme, com uma nota a acrescentar, que é o potencial de crescimento de ano para ano, quer em termos de produção, quer em termos de vendas, quer em termos de turismo e toda uma dinâmica que vai... desenvolvimento económico. Ou seja, esta região, posso dizer que cresce anualmente a valores consideráveis. Fruto de quê? Do vinho. Ora, e isto é inegável. Mas Barack Obama estará cá em Portugal também graças a quê? À atividade vinícola. Ou seja, há aqui uma relação, e como é óbvio, não é fácil trazer um ex-presidente dos Estados Unidos para fazer uma conferência. Ela veio, porque é concretizável porque o poder económico e cultural e até de património, que é o caso do Douro, consegue mobilizar pessoas e até idealidades, como é o caso de Barack Obama. Agora, é importante dizer que o Douro também não é só o Douro. Porque, por exemplo, nós temos as caves em Gaia, que têm uma dinâmica e têm um movimento comercial, industrial, financeiro, económico e turístico, e o Douro está a uns quilómetros valentes de distância. Mas tudo isto é porque existe um Douro. A região norte. E também a nível nacional. A nível nacional. Portugal é conhecido no mundo do vinho também graças ao Douro. Por isso há aqui um potencial. Como é que seria o Douro sem o vinho, Manuel António Ribeiro? Antes de passarmos ao nosso próximo tema. Seria um Douro sem vinhas. Seria um Douro sem vinhas, e um Douro sem vinhas é óbvio que seria totalmente diferente do que é hoje. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de política internacional, como já é habitual a fechar o espaço opinião. Falamos da França, que aceita receber migrantes do navio Aquários, que chegaram este fim de semana à Espanha. Repare, eu acho que a França tem aqui uma oportunidade e foi feliz em acalmar os ânimos, não é? Porque, de facto, se apontaram espingardas à Itália por ela se querer recusar desembarcar estes refugiados, a França, como é óbvio, tem aqui um papel, e este papel é um papel de exemplo. Só que, repito, e nós ainda falámos cá na semana passada, para ter uma ideia, entre sexta e sábado, entre sexta e hoje de manhã, já foram resgatados mais 933 pessoas. O que quer dizer que isto é um problema, Aquários é um problema, como é óbvio, mas todos os dias atravessam pessoas. E desses 933, estamos a falar em quatro corpos que foram resgatados. Ora, isto é importante para quê? A União Europeia tem que repensar neste problema. E o que eu acho é que não estamos a encontrar, em termos de União Europeia, uma forma de pegar nestes aventureiros, nestas pessoas que arriscam a vida para poder ir viver para um outro país. E não há vou usar a palavra corporativismo em termos de Europa, para receber estes refugiados. França deu aqui um exemplo, vamos ver se agora outros países também invertem. Seguem este exemplo da França. Há aqui uma cooperação entre Espanha e França. Só para dizer em detalhe foi-se que todos os refugiados, contrariamente a que as pessoas possam pensar que vêm só da Síria, da Líbia, do Iraque, Afeganistão, não. Estamos a falar aqui em pessoas que vêm da costa africana. Ora, são países em que não estão com conflitos como está a Síria e como está Afeganistão e
Iraque, por exemplo, mas são países que a miséria, a desigualdade é de tal forma extrema que as pessoas preferem arriscar a vida para poderem ir para um local onde possam viver e ter uma vida muito melhor. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então a falar do problema dos migrantes, que chegaram então, os migrantes do navio Aquários, chegaram então à Espanha. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas no Espaço Opinião, hoje, segunda-feira. Eu regresso amanhã.